Pois é, pessoal, vamos lá então, né, continuando aí falando dos artrópodes, quilópodes e diplópodes. São dois indivíduos aí que é bem popular para a gente, né, na página 270, né, vocês podem encontrar aí a figura, né, de uma lacraia e de um gongolo ou piolho de cobra, né? Esse indivíduo aí tem nomes populares, né, de acordo com a região, né, mas é bem conhecido como piolho de cobra, né, ou gongolo. É aquele indivíduozinho que quando você chega perto dele, se você encostar nele, né, ele enrola todinho, né, e fica todo enroladinho, com o corpo bem compactozinho, né, por uma questão de defesa. Né, esse é o piolho de cobra, que é um diplópode, tá? Então vamos lá então, né, acompanhando aí no livro, a, a primeira figura aí, né, a figura A é uma lacraia, a figura B, a segunda figura é, né, a foto aí de um piolho de cobra ou gongolo. Esses animais são terrestres, né, vivem em ambiente úmido, né, debaixo de madeira, pedra, né, em cantos, né, entulho, né, sempre escondidinho em locais mais frescos. Seu corpo ele é dividido em segmento, apesar de não ser um anelídeo, igual a gente falou dos anelídeos lá da minhoca e tal, né? Ele não é um anelídeo, mas ele tem o corpo todo segmentado, né? São vários segmentozinhos. Se você for analisar a lacraia, né, você vai ver segmentos maiores, mais amplos, né? O piolho de cobra você vai ver segmentos menores, né? Mais compactos, aqueles risquinhos que você vê pelo corpo dele, né? São segmentos, né? É todo dividido em segmentos. Diversas pernas, né, ao longo do corpo. Como a gente vem falando, né, os artrópodes, né, a questão de patas, a quantidade de patas. Nós falamos dos insetos, né, para fixar 3 pares de patas, ou seja, 6 patas no total. Aracnídeos, 4 pares de patas, ou seja, 8 patas no total. Os crustáceos, né, são 5 pares de patas, que vai dar 10 patas ou mais. Né? Vai ser 5 pares de patas ou mais, não é exatamente definido igual insetos e aracnídeos. Esses indivíduos aí, eles são divididos nesses dois grupos, né? Quilópode, porque cada segmento do corpo deles, né, ele vai ter um par de patas. Para cada lado do corpo, ele tem uma patinha. Né? Então, em cada segmento dele, vai ter uma pata de um lado e uma pata do outro apenas. Se você pegar o diplópode, né, o di, como o nome já fala, né, o prefixo di, quer dizer dois. Diplópodes. Né? Podoso eu tenho falado para vocês sempre que significa patas. Ou seja, em cada segmento do corpo dele, em cada anelzinho desse, ele vai ter dois pares de patas. Ele vai ter 2 patas de um lado e 2 patas do outro em cada anel. Então, né, o indivíduo aí com vários anéis, né, com vários segmentos, cada segmento vai ter 4 patas. Vai ter 2 patas de cada lado. Né? Você pega um indivíduo aí com 10 segmentos, são 4 patas, em 10 segmentos ele vai totalizar aí 40 patas. Né? Então, quilópodes, um par de patas por segmento, diplópodes, 2 pares de patas por segmento. Né? E aí outras estruturas que vai os diferenciar, né? Mas como a gente vem batendo nessa questão de patas em relação aos artrópodes, né? Vale a pena salientar e destacar bem isso aí. Um par de patas por segmento e 2 pares de patas por segmento. E aí tem um esquema, né, mostrando aí, fotos mostrando na página 270 o corpo de uma lacraia, ou seja, de um quilópode, né, e aí você vê nessa foto aí cada segmentozinho, né,
com uma patinha, né? Se você for analisar, né, nessa figura aí, você vê que cada segmentozinho, né, os risquinhos que vão separando aí, em cada segmento ele mostra um lado só, né, uma face só. Você vê em cada segmento aí uma patinha, né, de cada lado, e a outra pata está do outro lado. Então você vê no número 1 aí, falando, né, esse número 1, que ele tem o corpo mais achatado. Você vai ver que as lacraias, né, elas têm o corpo mais achatadinho, vai diferenciar lá do gongolo, piolho de cobra, que ele tem o corpo totalmente cilíndrico, né? Então as lacraias têm o corpo mais achatado, né, ventralmente, e o piolho de cobra ele tem o corpo totalmente cilíndrico. Nem falei que tem um par de patas por segmento, tem um par de patas anais que tem a função sensorial e de defesa, né? Lá no finalzinho do corpo dele você vai ver que ele tem duas patas maiores que tem uma função sensorial, e ele tem, né, essa questão aí de ataque e defesa. Possui um par de antenas, né, que captam estímulos do meio, né, em um par de olhos, né, na outra extremidade. Então, em um final, ela tem essas duas patas que são meio que sensoriais, e na cabeça lá do outro lado, né, ela vai ter um par de antenas, né, um par de olhos. A lacraia, ela é um indivíduo bastante comum, né, com pequenas lacraias, com pequenos indivíduos, só que, contudo, porém, né, uma ferroadinha bastante dolorida, né, causa bastante dor, pode, né, dar alguns problemas, algumas reações alérgicas e tudo mais. Então é bom procurar um sistema, né, de saúde, né, um pronto-socorro para poder avaliar, né? Não é bom subestimar. Em algumas regiões tem algumas lacraias que são bastante grandes, né? Pode chegar aí algumas espécies a 30 centímetros, né, aproximadamente, são bastante grandes. Então, né, vale, em alguns casos aí, a taxa de veneno é bem grande, né, então é melhor tomar bastante cuidado, né, porque a taxa de veneno pode ser alta e pode causar complicações. Na 271, né, vocês têm aí a estrutura do corpo de um diplópode. Nesse caso aí, né, você vê que o corpo é cilíndrico, né? Você vê a questão de que você analisa que tem bem mais patas, né? Porque cada segmento dele, além de ser mais fininho do que da lacraia, né, tem dois pares de pata em cada segmento. Então você, né, alguns locais chamam esses bichos de 1000 pés, né, de centopeia, né, por causa da quantidade de centopeia, mais, né, geral também para quilópodes e diplópodes, por causa da quantidade de patas que eles têm, né? E aí você vê, né, na cabeça, esses indivíduos têm um par de antenas, é, que eles é muito perceptível, né, para sentir o ambiente, né, os olhos, que podem ser até ausentes, né, no caso dos diplópodes, pode até não ter a presença dos olhos na cabeça. No final do corpo dele lá, né, você tem uma lente de aumento aí do lado esquerdo, né, você vê que o final do corpo deles termina, né, redondinho, não tem aquela presença de patas e tal, igual tinha no caso das lacraias. Fala aí, os quilópodes, que são as lacraias, né, são predadores, né, eles detectam a presa, né, pela antena, né, que eles sentem no ambiente, pega essa presa, né, pode até inocular um veneno, e depois mastiga ela. A alimentação deles normalmente são pequenos insetos, né, pequenos crustáceos, né, pequenos indivíduos.
Essas lacraias maiores que eu falei para vocês, que podem ter aí até 30 centímetros, né, elas podem se alimentar de vertebrados bem pequenos, né, de outros indivíduos, vai depender do tamanho dela, é claro. A maioria dos diplópodes é detritiva. O que que é detritiva? Elas, né, se alimentam de detritos do ambiente. Algumas podem ser carnívoras, algumas espécies, outras espécies, né, herbívoras, né, detritos de vegetais, né, e outras detritos de seres vivos mesmo, né? Então são detritivos porque vão se alimentar de detritos, né, normalmente matéria em decomposição. O sistema digestório é completo, né? Tem de boca até ânus, né? Um sistema digestório completo, total. Respiração também é por um sistema de traqueias, né? A chamada respiração traqueal. Os quilópodes apresentam a reprodução sexuada com fecundação interna, né? Esses indivíduos aí, alguns têm o costume de botar os ovos, né, e se enrolar ao redor desses ovos para protegê-los do ambiente. O desenvolvimento pode ser direto, né, com os indivíduos juvenis, né, os jovens nascendo semelhante ao adulto, depois só terminar o crescimento dos indivíduos, ou indiretos, né, com os indivíduos nascem menores, com menos segmento, e depois eles vão desenvolvendo, né, e desenvolvendo mais segmentos, né, mais compartimentos do corpo. Então pode ser, né, direto ou indireto. Nos diplópodes, a reprodução ela é sexuada e fecundação interna também, né? Tem macho e fêmea, a fecundação é interna. Vocês veem aí uma foto, né, do acasalamento desses diplópodes. Após a cópula, né, são fecundado e tal, e o desenvolvimento é indireto no caso dos diplópodes, dos gongolos, tá? Da lacraia pode ser direto ou indireto, e dos gongolos aí, do piolho de cobra, ele vai ser indireto, ou seja, ele vai nascer como um indivíduo jovem e posterior desenvolvimento, ele vai chegar, né, à fase adulta um pouco diferenciado, tá? Então a gente termina aí, né, o que a gente estava falando dos artrópodes, né, os grupos de artrópodes que o autor se dispôs a falar, né? Nós falamos dos insetos, falamos dos crustáceos, dos aracnídeos e quilópodes e diplópodes, ok? Então tá jóia.